Nós estamos, irmãos, às quintas, empreendendo um estudo no livro de Ruth. E nesta noite eu quero dar continuidade a esse estudo. Nós já tivemos duas mensagens que foram ministradas pelo pastor Marcos. E nós queremos, nesta noite, retomar a meditação na palavra de Deus, tendo como base o livro de Ruth. Esta mensagem eu coloquei o seguinte título: O caminho errado que parecia certo e o caminho certo que parecia errado. O caminho errado que parecia certo e o caminho certo que parecia errado. Esta semana o Rodrigo me mandou um texto que ele estava meditando, de Provérbios, que diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu fim é morte. E esse texto de Provérbios está em consonância com esta palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós vamos então ler no livro de Ruth, no capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu gostaria de perguntar, alguém tem a versão, a NVI, a nova versão internacional, a Bíblia, na nova versão internacional? Você tem? Então vamos fazer uma troca. Obrigado. É que nós só temos... Eu sempre passo os versículos para os nossos colaboradores e nós só temos a Bíblia na nova versão internacional, a Bíblia toda. Nos diz a santa palavra de Deus: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Rute. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem?
Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então elas começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois as duas foram até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém. Nós vamos ler um segundo texto no livro de Mateus, no capítulo 1 do livro de Mateus. Nós vamos ler 2 versículos, versículos 5 e 6. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Amém. Meus amados irmãos, o primeiro texto que nós lemos conta a história desse homem chamado Elimeleque, que diante de uma circunstância negativa, uma circunstância adversa, ele tomou uma decisão que mudou a sua vida e a vida da sua família negativamente. Ele, a sua esposa e os seus 2 filhos eram pessoas tementes a Deus. O próprio nome Elimeleque significa meu Deus é rei. Os pais antigamente colocavam em seus filhos nomes que retratavam experiências que eles tiveram com Deus. E certamente o pai de Elimeleque tinha uma experiência com Deus marcante, de sorte que quando seu filho nasceu, ele colocou como nome no seu filho: meu Deus é rei. Mas Elimeleque, sua esposa e seus 2 filhos, durante esse período de fome, de dificuldades, lá em Israel, eles tomaram, e vamos falar ele, porque ele era o chefe da família, tomou decisões que contrariavam a palavra revelada de Deus. Quando ele mudou de residência de Israel para Moabe. O livro de Ruth, irmãos, corresponde a uma época em que o povo israelita era governado por juízes. Prevalecia, era o império da lei.
E o povo, a despeito do governo por juízes, ser um governo sob o império da lei, a força da lei, a Bíblia diz que o povo fazia o que bem entendia e agia da forma que cada um achava correta, segundo o seu próprio coração, ou quem sabe seguindo os seus instintos, ou quem sabe seguindo o próprio texto frio da lei, ou quem sabe ainda seguindo algum tipo de lógica. E nesse tempo, a Bíblia diz que houve uma fome em Israel. Apesar de Israel ser a terra da promessa, apesar de Israel ser a terra que manava leite e mel, por causa da desobediência dos seus habitantes, houve um julgamento de Deus. Se nós formos no Salmo número 107, versículos 33 e 34, diz assim, versículo 33, ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca, faz da terra fértil um solo estéril. Algumas traduções dizem um deserto salgado, por causa da maldade dos seus moradores, por causa da maldade dos seus habitantes. Rios em deserto, fontes em terra seca, terra fértil em terra inútil. E tudo isso por causa do comportamento das pessoas que habitavam naquela terra. Vamos atentar para isso, irmãos. Deus aplicou uma disciplina. Evidentemente, a disciplina não é nada agradável, porém Deus usa a disciplina. A Bíblia diz que Ele usa a disciplina porque Ele ama. E Ele deseja nos guiar de volta para a sua vontade. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, que quando nós somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então a disciplina de Deus, o objetivo dela não é a condenação e a morte. A disciplina de Deus, o objetivo dela é o reencaminhamento do seu filho para o destino que Deus desenhou para ele e para a vida, a fim de não ser condenado com o mundo. Então, meus amados irmãos, por causa do comportamento daquelas pessoas que habitavam naquela terra, houve esse período de escassez de alimentos, escassez de trabalho, escassez de oportunidades. Deus estava aplicando uma correção. E Elimeleque, ele tomou a decisão de se mudar para uma terra onde a situação era mais favorável. E ele foi, a Bíblia diz que ele saiu de Israel com a sua esposa, os seus 2 filhos, e ele foi para Moabe em busca de um conforto, em busca de alimentos. Eles não estavam padecendo ainda necessidade. Tanto que Noemi, quando ela volta, ela diz, olha, eu parti cheia. Estou voltando de mãos vazias. Então, parece-nos que realmente havia
a perspectiva de uma escassez, e talvez algumas famílias já estavam experimentando essa escassez, mas Elimeleque ainda saiu de lá com um certo capital. Parece uma decisão correta. É por isso que nós colocamos o título nesta mensagem: o caminho errado que parecia certo. Porque parece uma decisão correta, uma decisão que um bom pai de família deveria tomar, mas não foi. No auge daquela preocupação, daquela ansiedade, ele tomou esse caminho, que, como nós lemos aqui no texto, mais adiante se mostrou um caminho errado, mas que no começo parecia um caminho certo. Olha, irmãos, quando nós enfrentamos momentos de lutas na vida, momentos de desemprego, momentos de dívidas, ou até mesmo quando a fome bate a porta da nossa casa, ou às vezes simplesmente quando os negócios não vão bem. Faz um pouquinho, irmão José. Glória a Deus. Nós somos, irmãos, obrigados a tomar decisões. E nós sempre estamos tomando decisões. Ir é tomar uma decisão, mas ficar também é tomar uma decisão. E há uma coisa, irmãos: nós não podemos tomar decisões no momento da ansiedade, do medo, porque nem sempre decisões que nós tomamos em momentos de algum tipo de estresse são as melhores decisões, porque podem ser precipitadas. Como nós tomamos decisões? Nós tomamos decisões que estão baseadas nos nossos sentidos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos. Tomamos decisões que estão baseadas na nossa experiência passada. Tomamos decisões que estão baseadas em futurologia. Então o economista tal escreve que vai ter uma inflação assim, 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 que os imóveis vão perder o seu valor, que vai ter uma bolha imobiliária, enfim. Tomamos decisões, enfim, por vários motivos. E todas as decisões que nós tomamos, ela vai gerar uma consequência, seja para o bem ou seja para o mal. E o dia de amanhã será sempre o reflexo daquilo que nós fizemos hoje. Então, este homem, Elimeleque, ele, vendo a situação do país, a falta de oportunidades, a falta de trabalho para ele e para os seus filhos, a escassez de alimentos, enquanto ele tinha algum capital, ele pega a sua esposa e os seus 2 filhos e se tornam imigrantes nas terras de Moabe. Eles deixam Belém, cujo nome significa casa de alimento ou casa de pão. Eles deixam a terra que Deus prometera a Abraão, Isaque e Jacó, aquela terra que era um lugar profético, e eles foram para Moabe. O pastor Marcos, na quinta passada, já nos falou com muita propriedade
a respeito dos moabitas. E eles foram para este lugar, que era um lugar predominantemente idólatra. Um lugar de pecado, uma terra de pessoas que adoravam ídolos. Porque os moabitas, apesar de serem descendentes de Ló, eles não adoravam ao Deus verdadeiro e ainda tinham um histórico de perseguição contra o povo de Israel. E era um povo muito inteligente. Os irmãos lembram que eles contrataram Balaão para que Balaão pudesse ir lá e amaldiçoar os israelitas. Balaão foi contratado por esse povo. Aquela história que todos nós conhecemos. E nós podemos tirar daqui já uma grande lição. Para tomar uma decisão, nós precisamos, em primeiro lugar, saber o que a Bíblia diz a respeito daquele tema. Qual é a palavra revelada de Deus sobre esse assunto? E, em segundo lugar, qual é a direção do Espírito Santo para este exato momento? Porque é possível saber o que Deus já falou na sua palavra revelada. Nós examinamos a Bíblia e encontramos. Saber o que o Espírito Santo diz é só estar em ambientes onde o Espírito Santo fala. Então, meus amados irmãos, há uma facilidade para ter um conhecimento completo, um conhecimento pleno. Qual é o que Deus diz a respeito? Tanto pela palavra revelada, quanto por aquilo que o Espírito Santo fala. Repetidamente, a Bíblia diz, e são palavras de Jesus, tanto nos evangelhos, como também no Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na igreja, porque na igreja o Espírito Santo fala. Então, meus amados irmãos, é possível ter o pleno conhecimento, o exato conhecimento, qual é a direção de Deus para a minha vida, para a sua vida. Qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas? Quero que os irmãos entendam isso. Saber qual é a vontade de Deus sobre qualquer tema da nossa vida é algo que está disponível para nós. Disponível pela palavra revelada de Deus e disponível por aquilo que o Espírito Santo fala. Oh, glória ao nome de Jesus. Nós temos então, meus amados irmãos, o privilégio de tomar decisões baseadas na sabedoria de Deus. No livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21, na tradução da Bíblia Viva, diz assim: se vocês se desviarem do caminho indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês, atrás, uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Glória a Deus. É melhor não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque se não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, a voz não estará atrás. A voz estará na frente. Porque a liderança é do Espírito Santo.
Porém, mesmo desviando para a direita ou para a esquerda, a voz vai determinar o caminho. Isso é um grande privilégio. Ser guiado pelo Espírito Santo. Porque quando estamos seguindo a liderança do Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai na frente, e com Jesus na frente, tudo vai bem. Mas mesmo quando nós nos desviamos para a direita ou para a esquerda, há uma voz dizendo: olha, este é o caminho, andai nele. É um grande privilégio. Aleluia. Agora, eu quero dizer aos irmãos sobre a necessidade de nós buscarmos ao Senhor, sobre os nossos planos, sobre os nossos objetivos, sobre os nossos propósitos de vida. Agora, é preciso melhorar a audição espiritual para ouvir a voz, porque é a voz que determina o caminho. A Rose está aí? Há pessoas que têm deficiência auditiva. E a Rose pode até falar melhor do que eu vou falar para os irmãos, que ela é uma profissional. Mas a pessoa se acostumou a ouvir pouco. Não é isso, Rose? E ela só vai descobrir realmente que tem deficiência auditiva quando ela coloca o aparelho. Nem quando o médico faz o exame, ou a fono faz o exame, e ela, não, mas eu escuto bem. Mas a hora que ela coloca o aparelho, eu estou ouvindo tudo. Estou ouvindo o barulho de um carro que está passando lá na outra esquina. Só quando coloca o aparelho de surdez. É isso, Rose. Vem um pouquinho contar para nós aqui. Vamos saber, porque isso é muito importante, irmãos. Porque é a voz que determina o caminho. E a pessoa às vezes escuta, mas ela não escuta 100%. Ela escuta parcialmente, e é preciso ouvir 100%. Quem tem ouvidos, ouça. Porque o Espírito diz. Quando a pessoa perde a audição, ou ela nasce já sem a audição, ela fica sem parâmetro do que é a audição normal. Muitas das vezes, você vai detectar que uma pessoa ela tem uma perda auditiva depois da fase adulta. E no começo as pessoas ficavam, muitas das vezes, tratam como deficiência mental, como um atraso no desenvolvimento, mas esquecem de fazer o exame auditivo e aí ficam achando que a pessoa tem mesmo uma deficiência. Eu fui detectar um paciente que chegou comigo com 18 anos de idade, a família, todo mundo achava que ele tinha um retardo mental, que na verdade era somente a perda auditiva. Então, quando colocou o aparelho, ele começou a ouvir bem, falar bem, responder bem e ficou super feliz. E as pessoas ao lado ficaram assim maravilhadas. E por que passou tanto tempo sem ouvir, sendo que era algo assim simples, né? E aí, quando a pessoa não ouve, naturalmente, que ela perde alguns fonemas. Então, ela não ouve bem, ela não vai ter um bom desenvolvimento. Então, quando ela passa a ouvir bem, ela começa a ouvir todos os sons, o zíper da bolsa, eles se emocionam. É muito lindo, é gratificante trabalhar nessa área, porque eles se emocionam com o carro que está passando na rua, que a gente não dá valor a essas coisas, que a gente só vai dar valor quando perde, né? Eu não estou ouvindo direito, não estou compreendendo, porque, na verdade, as pessoas ouvem, mas, quando vai perdendo a audição, elas não se dão conta
que estão perdendo. Elas começam a perceber, porque outros falam, tem que repetir, e aí elas percebem que não está entendendo muito bem. Ah, então eu perdi algumas coisas e tal. Quando vão se dar conta, é quando colocam o aparelho. Muitos falam assim para mim, quando eu coloco o aparelho, parece que se eu tirar, parece que eu sinto que eu perdi mais. Eu falo, não é que você perdeu mais, agora você está percebendo o quanto você não usava. Isso significa que você está adaptada. Então, uma folha de papel amassando, uma caneta que cai no chão, eles ficam emocionados, porque, puxa vida, quantos anos eu passei da minha vida sem ouvir, às vezes 30, 40 anos, e mesmo quando começa a usar o aparelho, aos 60, aos 80, aos 90 anos de idade, o cérebro já esqueceu como que era esses sons. E aí a gente precisa passar por uma fase de adaptação aí que leva alguns meses. E é super comum, é super normal. Mas a maioria chegam com uma queixa. Eu ouço, mas eu não compreendo. Falam e tem que repetir 2, 3 vezes. Tudo tem que ser com som muito alto, a televisão é um som alto, o rádio, tudo. E aí, quando coloca o aparelho, percebe que, nossa, até um giz que cai no chão, eu percebo. E é maravilhoso, porque você dá o prazer de ouvir novamente, mexe com o sentimento da pessoa, da família em geral. Eu agradeço a Deus, porque eu estou trabalhando nessa área. Quando eu fui prestar vestibular, eu não sabia o que eu ia fazer. Então, eu tinha assim, em mente algumas profissões que eu gostaria. Pensei em odonto, fisioterapia, fono, e eu peguei e orei, pedi a Deus para Ele me dar a orientação do que escolher. E hoje eu agradeço a Deus por estar trabalhando. Muitas amigas que se formaram nessa área não estão trabalhando, algumas sim, mas, graças a Deus, nunca me faltou trabalho. Terminei a faculdade e já no próximo mês eu já estava trabalhando. Eu louvo a Deus por isso. Obrigado, Rosa. Glória a Deus. Então, irmãos, há pessoas que têm deficiência auditiva, mas se acostumaram em ouvir pouco. E só descobrem que tinham deficiência auditiva quando colocam o aparelho de surdez. Eu fiquei pensando, eu acho que eu quero um aparelho para ouvir um pouco mais aquilo que o Espírito diz à igreja. Porque é possível nós sabermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Deus não está escondendo algo de nós. Pelo contrário, Deus quer revelar-se e revelar o seu plano, os seus caminhos para as nossas vidas. E há uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Só que nós precisamos estar ouvindo essa voz. E nem sempre, irmãos, ouvimos. A Bíblia fala que Abraão, ele teve problema com isso. Não de ouvir, porque ele ouviu, mas ele não esperou ouvir para agir. Deus falou para Abraão, está em Gênesis capítulo 20, eu darei a você esta terra, para você, seus descendentes, habitarem nela. E houve também um problema de fome. E Abraão, ele foi para o Egito, talvez pensando, eu vou fugir da fome. Eu creio que Deus tem outro caminho para mim. Ora,
Se Deus tem outro caminho, ele vai falar. Se Deus tem outra opção, ele vai falar. E o que aconteceu? O rei daquela localidade, quase que Abraão ficou sem mulher. Porque o rei da localidade, ele viu a mulher de Abraão, e falou, essa mulher é muito bonita, ela é parente sua. Ele falou, é minha irmã. E o rei falou, não, então eu vou casar com ela. Houve uma provisão de Deus, os irmãos conhecem a história, e o Senhor guardou Sara de maneira que Deus falou com o rei diretamente em sonho, e houve a restituição da esposa. As mudanças, irmãos, até aparentemente vantajosas, nem sempre é o melhor de Deus para as nossas vidas. Antes de tomar qualquer decisão, nós temos que ouvir aquela voz. Este é o caminho. Enquanto esta voz não falar, este é o caminho, andai nele, nós precisamos ficar estacionados. O que você está fazendo? Eu estou estacionado. Eu estou esperando a voz. Enquanto a voz não falar, eu não me mexo. Nem para a direita e nem para a esquerda. Eu estou esperando a voz. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Não fique preocupado com a opinião das pessoas a seu respeito. Se você é uma pessoa lenta, se você demora para tomar uma decisão, não fique preocupado. O importante é tomar a decisão depois de ouvir aquela voz falar, este é o caminho, andai nele. Evidentemente, nós ouvimos os nossos pais, ouvimos o nosso cônjuge, ouvimos amigos, irmãos, ouvimos os nossos pastores, os nossos guias espirituais, ouvimos as pessoas mais experientes. No entanto, qualquer orientação, qualquer opinião tem que passar por esse filtro. Tem que passar pelo filtro da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Muitas pessoas tomam decisões por causa de pressão familiar, por causa de pressões financeiras, e depois perdem a bênção do Senhor para as suas vidas, porque tomaram atitudes erradas. Essas pessoas da nossa história, irmãos, eram pessoas tementes a Deus. Eram pessoas que tinham promessas de Deus para serem cumpridas em suas vidas. Eram pessoas que estavam buscando saber a vontade de Deus para as suas vidas. Porém, devido à pressão a que estavam submetidos, tomaram essa decisão. Isso é uma coisa muito perigosa, porque devido à pressão que nós podemos estar sofrendo, nós fazemos negócios que Deus não mandou fazer, vamos para lugares que Deus não mandou ir, assumimos compromissos que Deus não mandou assumir, estabelecemos agendas fora da agenda de Deus, agendas fora do tempo de Deus. E alguns não se dão bem e depois desenvolve uma teologia dizendo que Deus ama mais alguns do que outros, quando na verdade para Deus não há acepção de pessoas. Então, meus amados irmãos,
nós temos que descobrir quais são os planos de Deus para as nossas vidas. Nem que para descobrir quais são os planos de Deus para nossas vidas, nós tenhamos que nos assentar solitário e ficar ali solitário até que Deus fale. Enquanto Deus não falar, não se levantar. Jeremias diz que é bom para o homem assentar-se solitário até que Deus fale. Enquanto Deus não falar, não tomar nenhuma medida. Esperar até Deus falar. Nós temos esse direito. O crente, ele tem o direito legítimo. É um direito adquirido que o crente tem. O direito de esperar no Senhor. Aleluia. O crente não tem a obrigação de dar uma resposta agora, sim ou não. Ele tem o direito de buscar ao Senhor e só dizer sim, ou só dizer não, depois que a voz falou. Glória a Deus. Aleluia. Elimeleque tomou essa decisão e não era necessária. Ele tomou a decisão pelo que ele estava vendo agora. Porém, Deus visitaria a terra com pão, como visitou, o que evidentemente afastaria a necessidade dele sair da terra, cuja promessa era: esta terra é a terra que mana leite e mel. O crente não morre de fome. Um filho de Deus não morre de fome. No Salmo 33, versículo 18 e 19 diz: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. No Salmo 37, também versículos 18 e 19, diz: o Senhor conhece os dias dos retos, e a herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus. Nos dias de fome se fartarão. Glória a Deus. O crente tem essa promessa. É uma promessa que está no patrimônio espiritual do crente. Então o crente não precisa ter medo de morrer de fome, porque ele não vai morrer de fome. E não são apenas esses dois textos. Nós encontramos vários outros textos da Bíblia dizendo: não tenha medo, você não vai morrer de fome. Aleluia. Glória a Deus. Se você está buscando a Deus, essa palavra é para você. No dia da fome, Ele vai suprir as suas necessidades. Você não vai precisar mudar de lugar, mudar de emprego. Você não vai precisar ir para um lugar distante para ver as bênçãos de Deus realizadas e concretizadas na sua vida pessoal e no seu ministério. E fazer o que então? Ficar onde Deus plantou você. Até que o Espírito Santo lhe coloque de pé e aponte um novo caminho. Este é o caminho. Andai nele. Ao Espírito Santo falou. Então aqui pode estar o maior conforto. Aqui pode estar sendo salvas e curadas muitas almas. Os irmãos se lembram de Filipe? Que estavam lá em Samaria, as suas filhas profetizando, muitos milagres acontecendo, salvação de almas, e o Espírito Santo tirou Filipe dali e levou para uma estrada deserta. O
O importante é ouvir a voz dizer: esse é o caminho, andai nele. Agora, Elimeleque, ele não percebeu ou não entendeu a voz de Deus, porque até no silêncio Deus está falando. Deus sempre fala, embora nesse caso a palavra de Deus já era revelada. Eu tenho falado algumas vezes para os irmãos que tudo quanto Deus já revelou na sua palavra, ele não precisa falar outra vez. Eu quero que Deus fale comigo sobre tal coisa. Espera um pouquinho. Isso daí já está na palavra. Isso daí já está revelado. Isso daí Deus já falou. É o contrário. Se Deus falou uma vez, pela experiência da palavra de Deus, o efeito de uma palavra de Deus é ouvir duas vezes. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. Mas esse nosso personagem, irmãos, ele não entendeu a voz de Deus. E ele tomou, então, essa atitude. É óbvio que no momento da crise, do desemprego, da fome, é claro que é difícil. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem. Porém, Deus quer que nós aprendamos a confiar nele quando os nossos olhos não enxergam a solução dos problemas. Aí é crer para ver. Se creres, está escrito, verás a glória de Deus. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Olha, irmãos, eu entendi que por mais racional, por mais coerente que seja um caminho, nós só podemos tomar uma decisão depois que Deus fala. Sejam para situações complicadas ou sejam para situações fáceis. Eu tenho falado algumas vezes para os irmãos aqui, porque realmente eu creio que Deus fala no meio do seu povo. Eu tenho falado várias vezes para os irmãos: se você tem uma decisão para tomar, e você vem para a igreja, e o Espírito Santo não falou com você, então procura um lugar onde o Espírito Santo vai falar com você. Porque onde o Espírito Santo se manifesta, a Bíblia diz que aquilo que está guardado, que está no recôndito, aquilo que está no íntimo do coração das pessoas, é revelado. E Deus então dá a direção correta para que nós tomemos. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai falar com você de uma maneira poderosa. Deus fala por meios que às vezes não são meios convencionais. Deus fala pela sua palavra, mas fala também por meio de um irmão. Deus fala por profecias. Deus fala através de sonhos, de visões, de revelações, pela palavra do conhecimento, pela palavra da ciência. Deus fala por diversas formas, Deus fala por circunstâncias. O mais importante é que nós ouçamos a voz de Deus. Agora, meus amados irmãos, no mundo existem muitas vozes. E nós precisamos distinguir que é Deus quem está falando. Agora, Jesus falou que se nós estivermos com o nosso aparelho auditivo em bom funcionamento, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e distingue que sou eu quem está falando. Nós sabemos perfeitamente quando é ele que está falando, mesmo que seja por um meio não convencional. Então, irmãos, a mudança de Elimeleque, que
vamos falar, ele fez isso procurando o melhor para a sua família, ele fez isso com sinceridade no seu coração, ele pensou que ali seria o melhor caminho diante daquela situação. Porém, a Bíblia diz que ele foi para aquela terra, ele morreu, e anos mais tarde, os seus 2 filhos também morreram. Eu não quero dizer que ele morreu porque ele foi para Moabe, mas também não vou falar que não foi por isso. A Bíblia não fala qual foi o motivo dele ter morrido. Ele pode ter morrido de uma causa desconectada com a sua mudança. No entanto, a Bíblia declara que logo após a mudança, ele morreu. Alguns anos mais tarde, seus filhos também morreram. E a decisão que ele tomou trouxe consequências negativas para toda a família. Eu quero falar principalmente com os irmãos. O homem é o sacerdote da casa. O marido, ele tem a liderança espiritual na sua casa. O marido, ele é um ministro de Deus no seu lar. E as decisões que ele toma podem afetar não só a sua vida, mas a vida dos seus filhos, a vida dos seus netos. Neste caso, o homem morreu num país estrangeiro, a esposa ficou desamparada, ficou sozinha, longe dos seus familiares, em uma terra estrangeira, e tudo por quê? Medo. Medo da fome. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho visto pessoas tomarem decisões erradas, e depois sofrerem, e estender esse sofrimento para a sua família. E muitas vezes a pessoa perde tudo que tem, porque foi para uma terra que Deus não mandou que ele fosse. Aleluia. Glória a Deus. Não tenha medo. Deus está cuidando. Deus está cuidando do seu emprego. Deus está cuidando da sua alimentação. Deus está cuidando do seu calçado. Deus está cuidando das suas roupas. O medo, irmãos, ele não é de Deus. Então, existe uma decisão que você não deve tomar. Aleluia. Agora, a Bíblia diz que se você, ao invés de mudar com a sua família para uma terra distante, se você ensinar o seu filho a palavra de Deus, até quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Eu quero que os irmãos guardem isso. O marido é o sacerdote do lar. Porém, muitas vezes, lá no quarto do filho, ao invés de ter um exemplar da Bíblia, tem um pacote de DVDs de jogos. Ao invés de ter um quadro com um versículo da Bíblia, tem uma fotografia de um time de futebol, de um ídolo de novela, um galã, de uma banda de rock. Eu até anotei aqui, existem jovens e adolescentes que não sabem o Salmo 23 de cor, mas sabe a escalação do seu time. Aleluia. Eu quero encerrar esta mensagem dizendo o seguinte: qualquer que seja a decisão que você está pensando em tomar, não se mexa. Ore, consulte a Deus, converse com irmãos maduros na fé,
e fique de ouvidos espirituais abertos. Se for necessário, faça um exame para ver como está a sua audição espiritual, para você não perder um som daquilo que Deus falar. Mesmo quando Deus falar, como falou com Elias. E como foi que Deus se apresentou a Elias? Deus se apresentou como um som suave, um cicio. Não foi trovão, não foi relâmpago, não foi labaredas de fogo, foi como um som de um vento, de uma brisa suave. Para isso é preciso estar com uma boa audição. Então você tomará a decisão certa, que irá abençoar a sua vida, irá abençoar a sua família, porque uma decisão pode levar a família à bênção ou levar a família à perdição. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. É óbvio que todos nós queremos segurança com relação ao amanhã. E não é errado querer segurança. Porém, até que Deus fale, nós não vamos dar um passo. Amém, irmãos? Glória a Deus.